Olá, olá, sexto ano, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos então falar sobre a meta 14, que é sobre a água e seus estados físicos. Esse conteúdo é capítulo 5, página 214 da apostila. Então, a água, quando nós falamos estados físicos, ela pode apresentar-se em três estados: no líquido, no vapor e no sólido. Isso lá na natureza, né? E também dentro das nossas casas, em diferentes locais. Como que essa água vai se comportar nesses três estados físicos? As moléculas no estado sólido, elas estão muito unidas, tá? Muito grudadas. Lembram da molécula da água, o H2O? Então elas estão todas muito unidas. Nesse estado, o que acontece? A água tem forma e volume definido. Porque é a forma do local onde ela congelou, né? Pode ser na forma de um quadrado, pode ser na forma de um círculo, porque as moléculas vão ficar muito grudadas, muito juntas, bem unidas, bem coesas entre si. O que não acontece no estado líquido. No estado líquido, essas moléculas estão mais afastadas entre si. Então, nesse estado, o volume vai ser definido. Se for 500 ml, é 500 ml em qualquer recipiente. Só que, nesse caso, a forma vai ser variável. Se você coloca dentro de um copo quadrado, a água ganha esse aspecto. Se você coloca num tubo de ensaio mais fininho, mais longo, ela vai mudar a sua forma, né? Ela vai variar de acordo com o recipiente que está contendo essa água. E no estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas. Elas estão já passando para a atmosfera, na forma de gás. Então, elas estão muito longe, muito afastadas uma das outras. Nesse caso, elas não têm nem volume e nem forma definidos, né? Isso aqui varia bastante dependendo do ambiente que elas se encontram. Quando nós falamos em estado físico, a gente tem que entender que a água ela passa por mudanças, né? Para sair do sólido e chegar no líquido, ela vai passar por uma fase que é de descongelamento, né? Essa água vai começar a descongelar aos pouquinhos. E aí esse fenômeno nós chamamos de fusão. Então eu tirei o gelo da geladeira, deixei lá sobre a pia, sobre o recipiente, ela descongelou, aumentou a temperatura. Então aconteceu um fenômeno que a gente chama de fusão, né? As moléculas começaram a ficar mais distantes, começaram a se espalhar. Quando a água sai desse estado líquido, aumentou a temperatura, ela evapora, ela vai para a atmosfera na forma de gás, de vapor, por isso o nome vaporização, ela ganha essa mudança de estado físico, né? Essa alteração na sua composição no estado das suas moléculas. E aí ela vaporiza e ocorre a vaporização. Agora, imaginando que a temperatura baixou, caiu a temperatura, esse vapor vai voltar para o estado líquido, formando o que a gente chama de liquefação ou condensação. É aquele estado, né, em que as moléculas voltam a se unir para formar gotinhas de água. Ela saiu do vapor, voltou para o líquido. E se a temperatura cair mais ainda, do líquido para o sólido, ela vai solidificar e formar a chamada solidificação. E existe uma passagem que acontece com a água e com algumas outras substâncias, que é a sublimação. Ela passa diretamente do gelo para o vapor, que é o caso do gelo seco, né, que nós já conversamos aqui. Essa atividade fica para vocês olharem para as imagens e escreverem o estado físico da água em cada figura. No boneco de neve, como que a água se comporta? Uma cascata, no picolé, no ferro a vapor, na formação de nuvens, na lágrima. E aqui também, de acordo com as moléculas, você vai dizer qual estado físico a água se encontra, dependendo do grau de agitação ou não dessas moléculas. E na imagem seguinte, nós vamos falar um pouquinho a respeito do derretimento das calotas polares, né? Que é um problema que, dependendo da época do ano, as geleiras elas aumentam ou vão diminuir de tamanho. Só que hoje, devido ao aquecimento global, esse aumento da temperatura média do planeta está fazendo com que as geleiras derretam muito rápido. E aí, com isso, causa um problema muito grave, principalmente para os animais que vivem nessa região, como o urso polar, onde ele tem cada vez menos espaço para ficar,
para conseguir alimento, né? E com isso também ele encontra dificuldade para caçar, dificuldade de sobrevivência. E outra consequência é o aumento do nível dos oceanos, porque toda essa água que estaria congelada, agora na forma líquida, faz com que o nível dos oceanos aumente muito e uma consequente inundação das áreas costeiras. E aqui, quando nós falamos em vaporização, que é aquela passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ela pode ocorrer de três formas. Ou ela vai ser de uma forma muito rápida, né, como um ferro a vapor que superaquece e sai o vapor na roupa, ou de uma forma, quando ela atinge 100 graus, através da ebulição, as partículas começam a subir para a atmosfera, ou de uma forma muito lenta, através da evaporação, que aí vai lentamente, esse vapor vai subindo e em direção à atmosfera. E para finalizar, nós temos atividades na apostila, página 224, 225. Você pode fazer esse quadro no seu caderno, porque nós vamos trabalhar na aula online, tá? O nome dos 3 estados físicos e o nome das mudanças de cada estado. E aí na aula online nós voltamos a conversar. Fiquem bem e tchau!